Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de física e agora nós vamos para a aula número 4, falando um pouquinho sobre a parte de forças. Eu sou o professor Maico Loureiro e nós vamos aí caminhar nas tuas aulas de física. Então nós vamos falar aqui um pouquinho de forças e uma delas, claro, a primeira que você precisa sempre lembrar é da força peso, galera. E exatamente, peso é uma força, certo? Nesse caso, o peso ele passa a ser uma força de campo, porque tem a ver com o campo gravitacional, e ele passa a ser também uma grandeza vetorial. Isso quer dizer o quê? Tem direção, sentido e intensidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui, ó, o solo, vamos fazer aqui assim, verdinho, né? Vamos supor que nós temos um corpo bem aqui, ó. Fosse uma esfera. E aí a primeira coisa que você vai fazer é representar o peso. E claro, lembrando, galera, que o peso passa a ser, no nosso desenho, um vetor vertical e para baixo, beleza? Maico, mas o peso ele é sempre para baixo? Não, ele é uma força que puxa todos os corpos para onde? Para o centro de massa da Terra. E daqui a pouco a gente vai explicar melhor para você aí. Bom, vale lembrar que já que o peso ele é uma força, ele vai levar em consideração a segunda lei de Newton. Como assim, Maico? Na sua estrutura. Por quê? Porque quando nós temos pela segunda lei de Newton que toda a força, só melhorar aqui, ó, que nós temos aqui, que a força resultante sobre um corpo ela é proporcional à sua massa e aceleração, nós vamos perceber também que o peso segue a mesma regra. Só que o peso para a gente agora passaria a ser quem? Peso, massa do corpo e aceleração gravitacional. Bom, e levando, claro, em consideração que esse nosso G, que às vezes você acaba por ouvir aí gravidade, não tem problema, ele tem um valor. E esse valor para a gente está aproximadamente, vale quanto? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas geralmente para facilitar seus cálculos, esse G pode ser adotado com um valor redondo de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que qualquer corpo, quando ele está sob a influência puramente da aceleração da gravidade, ao cair, ele vai acelerar para o chão com essa aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, vale lembrar também, gente, que massa para a gente, ele passa a ser uma grandeza, vamos colocar aqui, ó, M vai ser de massa, e massa é uma grandeza constante, que eu vou colocar aqui, olha, como CTE. Nesse caso, isso quer dizer que aquilo que esse corpo tem de massa aqui na Terra, ele vai ter em qualquer parte do universo. Vale levar em consideração, então, que o peso passa a ser uma grandeza. De que forma? Vamos colocar aqui, ó. Peso é uma grandeza variável, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, variável. Isso quer dizer o quê? Que o peso vai depender justamente da aceleração gravitacional aonde ele está. Um exemplo disso, vamos colocar bem aqui, ó. Um exemplo é que se essa esfera tivesse, por exemplo, aqui na Terra, massa igual a 2 kg, isso é muito importante, tá? A massa ela tem que estar expressa na unidade de quilogramas, vai fazer com que seu peso aqui na Terra seja justamente esse produto. Aí você vai pegar, peso vai ser igual a quem? Massa vezes gravidade, e aí você vai ter, quanto vale a massa? 2 kg. Arredondando aqui, ó, como 10, aí eu vou colocar gravidade ou aceleração gravitacional 10, 2 vezes 10, a gente sabe que isso vai dar 20, mais 20 o quê? Bom, vai dar 20 newtons. Por que 20 newtons? Porque peso é uma força e nesse caso toda a unidade de força para a gente está em newtons, beleza? Bom, e agora lembra que eu falei para você que no nosso desenho sempre o peso vai ser um vetor vertical e para baixo no nosso desenho? Nem sempre você vai poder dizer isso, que o peso puxa o corpo para baixo. Bom, bora imaginar o seguinte então aqui, ó. Que nós temos o globo terrestre, vamos fazer aqui. Tá? Vamos fazer aqui os continentes para ficar bem mais bonitinho, tudo bem? Bom, fazer aqui rapidamente. Bom, e aí vamos imaginar da seguinte forma aqui. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa que está bem aqui no Polo Norte, olha. Tá? De repente, ele diz assim, o peso é uma força que me puxa para baixo. Essa é a sensação que ele tem, então a gente colocou esse vetor aqui para baixo. Mas vamos dizer que tem um outro cara bem aqui, ó, no Polo Sul. Será que ele pode dizer que o peso é uma força que puxa ele para cima? Não, pois
a sensação que o rapaz aqui de baixo tem no Polo Sul é o mesmo daquele que está lá no Polo Norte. E imagina então se nós tivéssemos duas pessoas, uma de cada lado aqui, por exemplo, da linha do Equador. O que eles poderiam dizer? Que a força-peso é uma força horizontal e que puxa, por exemplo, esse nosso amiguinho aqui da esquerda para a direita e esse aqui da direita para a esquerda? Claro que não, você percebe que todos os vetores que nós fizemos aqui estão indo para justamente o centro de massa da Terra, beleza? Bom, e um outro detalhe é que aliado à força-peso nós vamos ter uma outra força que é chamada de força de reação. Vamos colocar aqui, ó, reação normal ou simplesmente normal. A gente vai colocar pela letra N. E a força normal para a gente passa a ser uma força de contato entre duas superfícies. Logo, se eu pegar, por exemplo, aqui o mesmo exemplo de um corpo, por exemplo, aqui no solo, o que nós vamos ter, gente? Vamos imaginar, eu tenho aqui uma bola, pode ser de futebol, basquete ou vôlei. Eu vou ter a partir do centro de massa da bola uma força vertical e para onde? Para baixo, que nesse caso é o peso. E nós vamos ter nesse outro sentido aqui, formando 90 graus com a superfície, a reação normal, que passa a ser a força com que aquela superfície faz em cima do teu corpo. Nesse caso, se a gente prolongar, nós vamos encontrar bem aqui o ângulo de 90 graus. Mas, Maicon, nós podemos dizer então que a força normal é contrária ao peso? Não. Isso porque, gente, o que acontece? Imagina que nós temos uma rampa, também conhecido como plano inclinado. Vamos fazer bem aqui rapidamente, ó. Se a gente pegar e fazer aqui como se fosse um triângulo, retângulo, né? Com uma abertura, um ângulo qualquer. Se a gente pegar, por exemplo, e colocar uma caixa aqui, nós vamos verificar que essa caixa pode ficar parada nesse ponto. Então, nesse detalhe, nós vamos identificar as forças. Primeiro, do centro de massa verticalmente para baixo, no nosso desenho, sempre vertical para baixo, nós teremos quem? O peso. E nesse outro ponto, formando 90 graus com a superfície, nós teremos justamente quem? A força de reação normal. Bom, e aí a gente vai verificar, por exemplo, que até agora a gente não comentou nada sobre a força normal. Mas nesse caso aqui, ó, de que um corpo está na horizontal, tá? E nós temos a força e o peso na vertical. Se o corpo está parado no estado de repouso aqui, nós vamos poder dizer tranquilamente que nesse caso a força normal tem sua resultante igual ao peso, ou seja, ambos podem ser calculados pegando a massa do corpo e multiplicando pela aceleração gravitacional, uma vez que essas duas forças encontram-se em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? O valor do peso coincide com o valor da normal, porque o corpo não está nem subindo e nem descendo. E aí, nesse segundo caso, você já não vai poder fazer essa mesma analogia, né? Vamos fazer uma outra analogia numa outra aula quando a gente falar justamente sobre o plano inclinado. Então, eu te aguardo, eu sou o professor Maicon Loureiro e essa foi a nossa aula de número 4. Então, te aguardo para as próximas.